No Pantanal, a fauna e o agro convivem no mesmo ambiente há séculos. E a onça-pintada, uma das maiores predadoras que existe na natureza, vive à solta e por diversas vezes acaba entrando nas propriedades rurais e se alimentando de animais que estão por lá. O grande desafio é diminuir os prejuízos e, ao mesmo tempo, preservar os felinos. Inegavelmente existe esse conflito, né? Porque as onças, elas são predadores e à medida que você tem a pecuária dentro do bioma de forma bem estabelecida, essas onças, elas muitas vezes acabam acostumando a caçar os bezerros recém-nascidos, que são animais muito indefesos. E como no Pantanal, tradicionalmente, são áreas extensas, né, muito extensivas, começou a acontecer de haver uma perda muito importante e significativa no nascimento, né, no desfrute desse rebanho, uma vez que você tem esses bezerros, esses pequenos animais sendo predados. Com tecnologias que visam evitar a entrada do predador, como sinais sonoros, de luz e até mesmo cercas elétricas, por vezes essa situação é enxergada como uma guerra entre o homem do campo e os conservacionistas. Porém, a busca por uma convivência harmoniosa é a realidade no bioma pantaneiro. Eu, como um cara que estou levando conhecimento para as pessoas, né, o que eu faço é isso. Eu sou um papel meio jornalístico, né, dentro dessa área de meio ambiente. Quando a gente fala em meio ambiente, a gente está falando também no campo, porque no campo se exerce meio ambiente. Hoje, uma propriedade rural, dependendo da região que você está, no mínimo ela vai ter 20% de área de reserva legal, 40%, 80% de reserva legal quando você chega na Amazônia, certo? Então, o pecuarista, o agricultor, ele está no campo e ele é um conservacionista, porque a ele é imputado áreas que ele tem que proteger, certo? Com recurso próprio, benefício da sociedade, recurso próprio. Por conta da falta de comunicação entre as partes, alguns pecuaristas são vistos como vilões da história. E pesquisadores de onças apontam que os produtores precisam de protocolos para exercer melhor seu papel na conservação do meio ambiente. Como é que a ciência pode orientar novas políticas, porque é a ciência que tem que fazer isso, se a gente não chama na mesa o principal protagonista dessa história? Porque a onça-pintada, para sair da reserva, que frequenta a reserva legal da fazenda e frequenta o campo. A onça-pintada come o boi, a onça-pintada come o porco. Onde o porco está? O queixada. Ele está comendo a safrinha do milho, ele tá no meio da soja. Então, eu tenho que chamar a mesa de conversa, de negociação, esse cara. Ele é um papel fundamental, não dá para excluir e não dá para apontar o dedo, né? Porque nós todos nos alimentamos, então precisamos do agronegócio, mas um agronegócio sustentável. A gente percebe que isso é uma necessidade, tá? Hoje percebemos como sendo uma necessidade a gente encontrar esse equilíbrio entre a produção e a conservação do meio ambiente. Isso já é algo que a humanidade, ela chegou num ponto que a gente tem por obrigação, cada dia mais, isso já é algo, um consenso entre todos, encontrarmos esse equilíbrio. O nosso entendimento hoje é de que a manutenção da biodiversidade, a conservação do meio ambiente, ela é de fundamental, de suma importância para a gente ter a continuidade da nossa atividade no bioma e para a gente também estar alinhado com os anseios da sociedade. Além da melhor convivência possível entre as partes, outro ponto importante é a divulgação correta das informações para o grande público, para que assim não aconteçam julgamentos desnecessários. Nós temos uma parcela gigantesca, o maior percentual da população, que hoje não sabe em que acreditar. Quando você vive nos centros urbanos, eles estão deslocados da realidade do que acontece no campo. E aí começam as falácias e aquelas velhas narrativas que condenam o agronegócio, o agropecuário. Ah, mas então, Richard, você... Não, eu acho que assim, nós temos leis boas. Se alguém faz algo errado, que a lei
conserte o problema. Mas a gente não pode pegar um mau exemplo e generalizar dentro do contexto. Isso é ruim, isso não é justo, né? Então, assim, qual o meu papel nisso? É divulgar as boas práticas. Eu vou nos bons exemplos, eu vou nas fazendas que realmente tem um conflito, tem. O grande pecuarista absorve o conflito. Estamos falando de onça pintada, por quê? Se a gente fala de onça pintada, você está falando de todo o resto da fauna, porque a onça pintada é o pico. Se a onça pintada está ali, todo o resto está ali, certo? Da cadeia, tá? Então por isso que eu uso a onça pintada, mas quando a onça pintada é um guarda-chuva, né? Nós temos esse desafio que é a comunicação com o público urbano. A gente desenvolve a nossa atividade, isso já é secular dentro do Pantanal. Mas temos aí ainda um longo caminho pela frente para continuar desenvolvendo essa atividade e cada dia mais buscando a harmonização com a conservação ambiental. É importante o público urbano estar cada dia mais próximo a nós, e nós próximos a eles também, mostrando como que funciona essa atividade no Pantanal. Nos diálogos entre a pecuária, a ciência e a conservação, as boas práticas diárias são o caminho para que todos saiam ganhando. Eu cansei de ver projetos que, sabe, estão sempre em cima da mesma coisa, defendendo sempre os mesmos, e eu acho que a ciência perde com isso, e a ciência, ela tem que sair do palco e dialogar com a plateia. Chega, a ciência é importantíssima? É. E por ser tão importante, ela tem que ter a altivez e a humildade de descer do seu palco para dialogar com a plateia. E a plateia significa juntar todos, né, os players que são fundamentais para uma sociedade mais sustentável, mais moderna, com políticas de bem-estar animal, com tudo isso. É dialogando com todos os players. É hipocrisia e é estupidez você jogar fora o agronegócio e apontar o dedo. Eu tenho que meter uma medalha no agronegócio, companheiro. Para o cara que tem boas práticas, tem reserva legal, é um cara que mantém a fauna que está no local, que não caça, que não sei o quê, e produz ainda, esse cara tem que chamar na mesa para conversar. Esse é o cara que vai me ajudar em qualquer política de conservação.